Hello, everybody. This is Pascal from Inter-Reality Studies. Olá a todos, aqui é o Pascal do Interwar Reality Studies e hoje estou conversando com o Dr. Richard Overy, professor honorário da Universidade de Exeter e historiador da Segunda Guerra Mundial. O professor Overy escreveu muitos livros e recentemente publicou a grande obra Reign of Ruin, Tokyo, Hiroshima and the Surrender of Japan, na qual discute não apenas a bomba atômica, mas também o contexto mais amplo dos bombardeios aéreos, a situação militar em 1945 e o processo político que levou à capitulação do Japão às forças dos yuans, o que finalmente encerrou a Segunda Guerra Mundial. O processo de rendição é o que queremos discutir hoje. Então, professor Overy, seja bem-vindo. Muito obrigado por dedicar seu tempo a isso, porque você escreveu este livro fantástico e muito acessível sobre o que aconteceu no final da Segunda Guerra Mundial. Na Europa, muitas vezes se esquece que houve um teatro de operações na Ásia e que, na verdade, só a capitulação do Japão finalmente pôs fim a essa enorme tragédia em 1945. Qual foi sua motivação para escrever este livro, no qual você foca em mais do que apenas Hiroshima? Bem, minha motivação na verdade remonta a 12 anos atrás, quando publiquei meu livro sobre a guerra de bombardeios na Europa. Eu queria que fosse um livro geral sobre a guerra de bombardeios, incluindo a guerra na Ásia, mas meu editor disse que o livro já estava longo demais, o que era verdade, e eles se recusaram a permitir que eu incluísse esse conteúdo. Então, já tinha feito grande parte da pesquisa, mas esperei por uma oportunidade em que pudesse realmente transformar isso em um livro. Pensei em esperar por um aniversário, e o 80 Arouse aniversário pareceu apropriado. Ele é amplamente comemorado em todo o mundo, 80 anos após o fim da Segunda Guerra Mundial. E qual é, para você, a importância das campanhas de bombardeio? Quero dizer, elas também foram implementadas na Alemanha, é claro, e foram, e ainda são, uma parte muito controversa da Segunda Guerra Mundial. Existe, obviamente, um argumento muito persuasivo de que elas foram necessárias para encerrar a guerra rapidamente e forçar a rendição das potências do eixo. Mas qual é a sua opinião, visão e análise sobre isso? Bem, a ideia era que isso talvez forçasse a rendição. No caso alemão, é claro, foram necessários 5 anos de bombardeios. Então, dificilmente é uma estratégia rápida. Acho que o problema, tanto nos casos europeus quanto nos japoneses, é que estamos vendo uma escalada de violência. Tanto na Grã-Bretanha quanto nos Estados Unidos, no início da guerra, havia um forte compromisso contra bombardeios que prejudicassem civis. Ao longo da guerra, essa restrição foi gradualmente removida. Cada vez mais, a ênfase passou a ser em alcançar a vitória e salvar vidas, vidas britânicas ou americanas. E assim, bombardear civis tornou-se parte da estratégia. Acho que é uma questão muito importante realmente, porque essa escalada, essa radicalização da estratégia acontece com bastante frequência em guerras, e precisamos entender o porquê. O que isso significou para os aliados? O que significou especificamente para os americanos, que, vale lembrar, só entraram na Segunda Guerra Mundial em 1941, depois de serem bombardeados em Pearl Harbor pelos japoneses? Como foi o processo para os Estados Unidos realmente decidirem: ok, agora vamos realizar bombardeios sistemáticos, especialmente também na Ásia? Bem, na Europa, eles não queriam fazer o que os britânicos estavam fazendo. Bombardeio de área, basicamente incendiando os centros das cidades. E eles não conseguiam entender direito o que os britânicos esperavam alcançar com isso. Então, é bastante curioso que quando chegaram ao teatro japonês, adotaram quase exatamente a mesma estratégia. Acho que há várias razões para isso. Uma delas é que o bombardeio de precisão convencional era quase impossível contra as ilhas japonesas. Eles tentaram bombardear de 7.500 a 9.000 metros de altitude. Havia uma corrente de jatos sobre o Japão,
o que tornava quase impossível se concentrar em um alvo preciso e lançar as bombas. Então o resultado foi que nos primeiros meses de bombardeio ao Japão, eles praticamente não conseguiram nada. E foi em parte a frustração com isso que os levou a pensar, bem, existe outra maneira de atingirmos a indústria de guerra e os trabalhadores japoneses? E eles decidiram que o bombardeio incendiário em baixa altitude seria o mais eficaz. Agora, é claro, havia consideração moral, mas eles realmente deixaram isso de lado por vários motivos. Primeiro, porque queriam acabar com a guerra rapidamente e salvar vidas americanas. Segundo, porque acho que eles tinham uma atitude muito diferente em relação à população japonesa e aos japoneses em geral do que tinham em relação aos alemães. Eles sentiam, acredito, muito menos restrição moral em matar civis japoneses do que sentiriam no caso alemão. Porque naquela altura da guerra, tinha uma imagem dos japoneses basicamente como um povo bárbaro que travava uma guerra desumana, torturando e assassinando prisioneiros de guerra e assim por diante. E isso criou, na minha opinião, um clima psicológico que tornou muito mais fácil, tanto para os aviadores americanos quanto para o público americano, aceitar o bombardeio incendiário das cidades japonesas. Esses bombardeios incendiários foram severos. Hoje em dia, especialmente por ser o 80 graus aniversário dos bombardeios atômicos de Hiroshima e Nagasaki, muitas vezes se esquece que os próprios bombardeios incendiários mataram tantas pessoas quanto se não mais, especialmente em Tóquio, onde, em uma única noite, 100.000 pessoas morreram nos bairros mais pobres da cidade. Você poderia comentar um pouco sobre isso e como isso se relaciona com a guerra psicológica contra a população? Sim, acho que muitas vezes subestimamos Tóquio. E é muito importante lembrar que foi o primeiro estágio da mudança na estratégia americana, quando decidiram destruir centros urbanos e matar um grande número de pessoas comuns. E Tóquio foi, do ponto de vista japonês, uma operação catastrófica. 83.000 pessoas, além de um número exato que não sabemos, morreram, incineradas naquela única noite. Na verdade, mais pessoas morreram ali do que nos primeiros momentos de Hiroshima ou Nagasaki. E continuou, 250.000 de civis japoneses foram mortos, cidade após cidade após cidade. E para os aviadores americanos, que lideravam isso, especialmente o General Kurtz LeMay, ele estava convencido de que mais alguns meses de bombardeios destruiriam quase toda a área urbana do Japão. Imagine, eles destruíram 60% da área urbana. Acho que é bastante difícil visualizar isso hoje. Se você simplesmente continuasse e destruísse o resto, o Japão não teria escolha. Não poderia fazer guerra, simplesmente se renderia. E assim, o bombardeio convencional era visto tanto pelo lado americano, e na verdade, também era visto pelo lado japonês, como um fator mais significativo, no final das contas, para levar à rendição japonesa do que os 2 ataques atômicos. Pela sua pesquisa, qual era a expectativa em relação a isso, especialmente do lado japonês? Na minha própria pesquisa, descobri que em 1944, já no início do verão, por volta de junho, os japoneses começaram a evacuar as embaixadas estrangeiras de países neutros, como Suíça, Suécia, Espanha e outros. Eles as evacuaram para Karuizawa porque disseram que a cidade não seria mais segura. Por outro lado, acho que a população em geral não foi informada nesse nível. Você sabe algo sobre as expectativas dos japoneses em relação a esses bombardeios aéreos? Bem, eu acho que os militares japoneses, quando analisaram o que os americanos iriam fazer, estavam, na verdade, bastante confusos sobre qual seria exatamente a estratégia americana. Mas eles sabiam que se os americanos chegassem perto o suficiente, provavelmente fariam com as cidades japonesas o que havia sido feito com as cidades alemãs. Então eles começaram o processo de evacuação. Crianças, por exemplo, mulheres grávidas, etc.
para o interior e cidades menores. E assim que os bombardeios começaram, essa evacuação, tanto voluntária quanto involuntária, por assim dizer, foi acelerada. No final, de 10 a 11 milhões de habitantes das cidades japonesas acabaram indo para o interior e pequenas cidades. Uma transferência de população extraordinária. O que eles não tinham certeza, é claro, era sobre a tecnologia, porque não tinham agentes na América enviando informações de volta para as autoridades de inteligência em Tóquio. Sobre o B-29, eles não tinham certeza. Só ficaram sabendo dele quando os americanos começaram os ataques com o B-29 a partir da China, ataques muito mal sucedidos a partir da China, na parte final de 1944. E então começaram a trabalhar duro nisso. O que é o B-29? Como podemos combatê-lo? E se não pudessem, principalmente porque o poder de fogo antiaéreo era limitado e não muito eficaz. Os aviões de combate japoneses não conseguiam voar tão alto quanto o B-29. Então, de certa forma, eles simplesmente deram de ombros e esperaram para ver o que aconteceria. E claro, o triste é que não havia muita defesa contra o B-29, bombardeando à noite, voando baixo. Os caças leves japoneses eram muito ineficazes. A grande maioria das perdas do lado americano foi causada pelo clima, falhas técnicas, acidentes e assim por diante, não pela resistência japonesa. Então sim, os japoneses sabiam que isso iria acontecer. Eles tomaram algumas medidas, mas na verdade havia muito pouco que pudessem fazer para realmente mitigar o que os americanos estavam determinados a fazer. Você sabe, quem estava mais ciente das vulnerabilidades do Japão? Porque uma das coisas que muita gente não percebe é que o Japão era extremamente fragmentado no que diz respeito ao processo político. Havia o exército, havia a marinha, que eram basicamente centros de poder independentes. O governo central era muito fraco. E eu continuo repetindo. Veja, entre 1931 e 1945, houve 13 gabinetes diferentes. 13 gabinetes. Praticamente um gabinete era derrubado a cada ano. E ainda havia os 10 também. Quem estava mais ciente das reais vulnerabilidades estratégicas do país? Bem, os americanos não estavam muito cientes. Quero dizer, havia pessoas no Departamento de Estado que tinham experiência no Japão e que tentaram apresentar um quadro dizendo: olhem, vocês realmente não entendem a política e a cultura japonesa. Mas havia um forte sentimento, especialmente entre os militares, depois de anos no Pacífico, lutando contra o que eles consideravam um inimigo fanático, de que a população japonesa estava unida em seu fanatismo e que continuaria resistindo até o fim, de forma suicida, até mesmo nas ilhas principais. E isso teve um efeito infeliz, porque significava que os americanos precisavam encontrar alguma maneira de alguma forma, desbloquear esse fanatismo, e assim por diante. Mas como você disse, na verdade, o oposto completo era o caso. Havia profundas divisões dentro da elite política, profundas divisões entre o exército e a marinha, e de fato, entre diferentes setores do exército e diferentes setores da marinha. E o verdadeiro problema foi a falta de coordenação. O único fator em 1945 que realmente importava para os americanos, claro, foi a decisão de parte da liderança do exército de lutar a batalha final pelas ilhas japonesas, uma batalha suicida. Eles armariam o povo, eles, encontrariam alguma forma de impedir que os americanos ocupassem o Japão. E essa era a estratégia em torno da qual todos os outros tinham que andar em ovos, inclusive o imperador. Eles precisavam encontrar maneiras de terminar a guerra sem alienar o exército, que estava determinado a lutar essa batalha final. E eu acho que os americanos simplesmente não havia como eles entenderem isso. Eles não tinham espiões em Tóquio. E a única forma de conseguir alguma informação, talvez, seria interceptando mensagens de rádio. Mas, na verdade, nesse nível, não havia nada para interceptar. Mas o frustrante é que havia algumas pessoas, e eu diria em primeiro lugar o embaixador Joseph Grew, que serviu por 10 anos no Japão,
E então, quando foi evacuado em 1942, tornou-se subsecretário de Estado nos Estados Unidos. Ele era o chefe dos chamados Japan Hands, certo? As pessoas que realmente entendiam como funcionava o processo político. E eles continuavam dizendo, veja, você precisa assegurar aos japoneses que eles poderão manter o imperador. E B, você precisa garantir que a Marinha e o Exército não derrubem o gabinete. Porque se qualquer um desses dois retirar seu ministro, então o gabinete é obrigado a renunciar, certo? E assim, ambos têm uma espécie de poder de Damocles, essa espécie de espada de Damocles, sobre o gabinete. E isso foi algo muito, muito difícil. Talvez agora possamos passar para o processo de fazer com que os japoneses concordassem em se render, porque isso precisava ser feito em uníssono para funcionar. Qual é a sua avaliação disso? Do processo político, para realmente garantir que a Marinha e o Exército se subordinassem ao processo político? Bem, é claro que nunca houve um consenso até que o imperador realizou a conferência imperial final no final do dia 9 de agosto, quando ele disse a eles, sabe, vocês têm que aceitar, vocês têm que fazer o que eu digo, o que na verdade era uma posição inconstitucional, como você sabe. Então o exército e a marinha tiveram mais ou menos que aceitar o que o imperador havia dito. Mas até então, sim, foi um processo político muito, muito delicado. O imperador estava ciente de quão delicado era. Konoe e outros políticos civis também estavam cientes. Não apenas de quão delicado era, mas que, sabe, um dia eles poderiam acabar sendo assassinados. E, de fato, muitos dos assistentes de Konoe foram presos pela chamada Polícia do Pensamento no início de 1945, sob acusação de derrotismo. Então era uma questão muito delicada. A Marinha estava dividida. Yonai, o ministro da Marinha, fazia parte do grupo pacifista que realmente queria encerrar a guerra. Mas havia outros na Marinha que não estavam tão dispostos. Pensavam novamente naquela batalha final suicida, que não valeria a pena lutar até o final de 1945. Mas sim, quero dizer, como eles contornaram isso. E a forma como contornaram, claro, como você sabe, foi que em junho o imperador disse ao seu grupo, bem, principalmente ao grupo pacifista, olhem, precisamos encontrar uma saída. Temos que encontrar uma saída. Vejam, os bombardeios incendiários continuam, cidade após cidade, pequenas cidades após pequenas cidades estão sendo destruídas. Precisamos encontrar uma saída. E eles decidiram, no final, que iriam pedir à União Soviética que intercedesse. E fizeram isso, principalmente, porque o exército também estava disposto a aceitar essa ideia, na esperança de que pudessem extrair mais das negociações. Sim, mas eles estavam tentando envolver a União Soviética, com quem o Japão tinha um pacto de neutralidade criado em abril de 1941. Eles estavam tentando passar pela União Soviética e conseguir uma negociação de paz, fazer com que os soviéticos atuassem como mediadores para realmente haver uma negociação de paz. Mas foi exatamente isso que as potências aliadas rejeitaram. Eles disseram que não haveria discussões. É Potsdam ou nada. É Potsdam, ou vocês querem to a war. Sim, de fato. Acho que os japoneses realmente não entenderam, e é bastante interessante observar o registro histórico que eles nunca realmente articularam o que esperavam da intercessão soviética. Acho que o imperador concordou com isso em parte porque manteria o exército calmo, mas a esperança era talvez que eles conseguissem encontrar alguma outra saída. Mas não há dúvida de que, uma vez que isso fracassou, uma vez que a União Soviética declarou guerra e invadiu a Manchúria, então tudo acabou. Isso, acredito, facilitou o caminho para o imperador. Tornou muito mais fácil para ele naquela noite dizer, ok, chega, olha o que estamos enfrentando agora. Até mesmo a perspectiva de uma invasão comunista. Vamos lá, agora temos que parar. E nesse momento, o exército concordou que, no fim das contas, eles teriam que parar. Mas que decisão absurda tentar pedir à União Soviética, aliada dos principais inimigos do Japão,
quando havia informações bastante boas, sobre o movimento do Exército Vermelho para o leste, de modo que o exército de Kwantung, na Manchúria, sabia muito sobre o que estava acontecendo na fronteira, e certamente não era algo pacífico. Mas eles ignoraram tudo isso, na esperança de que de alguma forma pudessem fazer Molotov e Stalin concordarem. Foi uma especulação extraordinária. Acho que entendemos por que eles fizeram isso. Mas no fim das contas, é claro, isso acabou acelerando a rendição final. Sim, a crença do gabinete, especialmente no nível político, na força do acordo de neutralidade, que ainda deveria ser válido por mais um ano, era bastante forte. E as instruções para o embaixador japonês em Moscou eram claras. Ele disse: não há como conseguirmos que eles façam o que queremos que façam. Mas o Ministério das Relações Exteriores lhe disse: apesar das suas crenças pessoais, você deve nos ajudar a fazer com que Stalin intervenha a nosso favor. Então havia de fato uma crença muito forte nos russos, nos soviéticos, de que eles cumpririam a promessa escrita de 1941, não é? Sim, quero dizer, é claro, eles já haviam dito que não iriam estender o Pacto de Não Agressão de 1946, o que novamente foi um sinal claro para os japoneses de que em breve a União Soviética se tornaria sua inimiga. Acho que precisamos reconhecer que naquela primeira semana de agosto, mesmo antes de Hiroshima e tudo mais, havia muita confusão entre as elites japonesas. Eles realmente não sabiam para que lado ir. Tinham esperanças estranhas, talvez esperança na União Soviética. Hirohito sabia que o Japão não poderia ser devidamente defendido. Todas as evidências indicavam que a economia de guerra japonesa estava desmoronando. Como ele conseguiria unir o Partido da Paz, o Exército e a Marinha? E claro, no final das contas não foi Hiroshima, mas sim a invasão soviética da Manchúria que resolveu esse dilema. Houve muita confusão naquela primeira semana e também depois de Hiroshima. Ninguém realmente sabia o que era aquilo. Era uma bomba atômica? Se sim, o que isso significava? O relatório sobre isso só chegou muito depois, quando, na verdade, o imperador já havia tomado sua decisão. Então, acho que precisamos enxergar a situação japonesa nos primeiros dias de agosto, não como, sabe, estamos determinados a lutar, então os russos chegam, não, desistimos. Mas o oposto. Estamos tentando encontrar uma forma de terminar a guerra. Estamos lutando para atravessar o pântano político, o pântano diplomático, para nos permitir fazer isso. E a invasão soviética permitiu que eles fizessem isso. Não acho que possamos argumentar que Hiroshima foi o fator decisivo. Eu concordo com você. O senso comum diz que Hiroshima foi tão catastrófica e impensável que convenceu os japoneses. Mas, também pelo que li, meu argumento seria, e gostaria de saber se você concorda, que Hiroshima foi, antes de tudo, conveniente para o imperador em seu discurso, pois ele pôde dizer: perdemos para um poder tecnológico superior. Mas a verdadeira razão militar foi alterada pela União Soviética. Foi isso que convenceu o exército e a marinha de que agora iriam desmontar o Japão e que o país seria dilacerado. Mas, do ponto de vista do discurso público, a propaganda para a própria população, o imperador pôde de forma muito conveniente dizer: é uma pena, perdemos para uma tecnologia melhor, porque isso estava na gravação, estava no registro dourado. Então como você vê isso? Isso foi apenas na gravação. Não estava presente em nenhuma das conferências imperiais de 10 de agosto ou na de 14 de agosto. Então isso eu acho é bastante significativo. Na verdade, ele faz mais referência aos bombardeios convencionais, que causaram mais danos e continuavam causando danos durante as 2 primeiras semanas de agosto. Assim, no último ataque, na verdade, ele poderia pedir aos japoneses que realmente se rendessem. E sim, foi conveniente, eu acho, para a transmissão ao povo japonês. Porque ele precisava de algo para convencer o povo japonês, que havia recebido mensagens tão contraditórias ao longo de 1945. Estamos vencendo, estamos perdendo. Aqui estava algo que ele poderia dizer a eles, que eles entenderiam.
e isso justificaria as decisões que ele teve que tomar. Mas, em termos do contexto político, acredito que a decisão sagrada do imperador, como era chamada, de pedir ao seu gabinete e ao Supremo Conselho de Guerra que aceitassem a Declaração de Potsdam, o ultimato dos aliados, envolveu muitos outros fatores. O bombardeio convencional, os bombardeios incendiários, foi um deles. Outro fator, que tantas vezes foi negligenciado ao explicar a rendição, foi o medo de agitação social, o receio de que a população japonesa não conseguisse mais sustentar o esforço de guerra. Eles estavam com fome. A ameaça de fome começou a se tornar iminente. Trabalhavam horas excessivamente longas. 10 milhões deles estavam no interior, tendo muita dificuldade para conseguir comida. Havia evidências crescentes de dissidência, e o medo de que, de uma forma ou de outra, o esforço de guerra japonês pudesse terminar como o esforço de guerra russo em 1917, acredito teve um papel bastante importante. E sabemos que, uma vez que os russos invadiram a Manchúria, Suzuki, o primeiro-ministro, disse: olhem, estamos enfrentando a ameaça do comunismo, não apenas internamente, mas também vindo do exterior. Isso era a última coisa que a elite japonesa queria. Eles odiavam o comunismo. E acho que um fator em toda essa história é não dar peso suficiente a essa questão. Acho que o próprio imperador estava muito ciente disso. Muito ciente de que seu povo provavelmente não conseguiria sustentar o esforço de guerra por muito mais tempo. E então, uma vez que a decisão foi tomada, quero dizer, sabemos que houve esforços, até mesmo por parte de oficiais de baixo escalão, para... O que aconteceu foi que o imperador gravou sua própria voz em um disco, que então seria tocado, certo? E isso, por si só, era algo inédito, porque o imperador nunca tinha sido ouvido no rádio antes. E sabemos que, após a gravação, houve oficiais que tentaram organizar uma revolta no palácio e colocar as mãos na gravação para destruí-la, porque diziam: precisamos proteger o imperador das influências malignas desses derrotistas que o capturaram. Precisamos protegê-lo dele mesmo. Mas isso falhou, felizmente. E então o processo de paz realmente começou a funcionar de uma forma que acho que subestimamos. O quão bem-sucedida foi a rendição em termos de depor as armas e cessar os disparos. Você pode comentar um pouco sobre isso? Sim, quero dizer, havia elementos no exército que estavam insatisfeitos com o que estava acontecendo. Mas foi só em 14 de agosto, quando o imperador já havia tomado sua decisão, que eles começaram a agir. Quero dizer, acho que, na verdade, os elementos radicais do exército poderiam ter ampliado isso. Na verdade, mas os ministros da guerra conseguiram pôr fim a isso, dizendo: eu também não quero isso, mas temos que fazer, porque o imperador disse. Isso também lhes deu uma saída. Se o imperador diz, nosso Deus imperador diz, então temos que obedecer. Não acho que a tentativa de golpe no dia 14 tenha sido realmente uma tentativa muito séria. Mas sim, a rendição, quando veio, acho que precisamos estar cientes de que, é claro, milhares de soldados japoneses ficaram muito felizes em acabar com a guerra. Centenas de milhares tentaram, quase 3 milhões no final, ao longo do conflito. Claramente, muitos japoneses, pessoas comuns, realmente sentiram a vergonha para o Japão, a desonra, o fato de que o Japão não conseguiu prevalecer, e assim por diante, misturados, eu acho, com um forte sentimento de graças a Deus, a guerra acabou. E o sucesso do imperador e de seus conselheiros em conseguir manter o sistema imperial, apesar do ultimato, significou que eles puderam começar o processo de reconstrução muito rapidamente. E eu acho que para muitos japoneses, a guerra tinha sido uma experiência terrível nos últimos anos do conflito. E agora ela havia acabado, e eles podiam começar o processo de reconstruir um Japão diferente. Então sim, no final a rendição foi, do ponto de vista japonês, uma conclusão bem-sucedida da guerra. Mas isso seria totalmente impensável se voltarmos, digamos, a 1942.
Se alguém em 42 tivesse dito isso, não, vamos dizer 43. Se alguém em 43 tivesse dito, daqui a 10 anos vocês vão ter um tratado com os americanos, que vão garantir sua segurança, e vocês vão ser aliados dos Estados Unidos, e vão viver de forma próspera e feliz com os americanos por 70 ou 80 anos no Pacífico, teriam rido da sua cara, não teriam? They would have laughed you out of the room, wouldn't they? They would, yes. No, they would indeed. Yes. Eles fariam isso, sim. Não, eles realmente fariam. Quero dizer, é em parte porque eles acabaram armando para os americanos, assim como o Império Britânico também. São os principais inimigos ocidentais que estavam sufocando a Ásia, impedindo o Japão de alcançar seu destino e assim por diante. Então eles eram os grandes vilões. Precisamos lembrar que nos anos 1920, os americanos não eram os vilões, na verdade. Havia bastante sentimento pró-americano no Japão, relações bastante próximas. Isso se deteriorou drasticamente ao longo dos anos 1930 e com a crise econômica. As relações com os britânicos, é preciso dizer, nunca foram particularmente favoráveis após o fim do Tratado Naval Anglo-Japonês em 1932. Mas sim, ninguém diria isso em 1943. Além disso, ainda havia, em 1943, um sentimento, tanto na liderança militar quanto no país em geral, de que o Japão tinha uma chance de vencer. Quero dizer, se alguém realmente tivesse sentado e feito as contas e mostrado, saberia que não tinha chance de vencer, que se lutassem até o fim, seria com grandes sacrifícios. Mas em 1943, essa não era a mensagem que as pessoas estavam recebendo. A mensagem que recebiam era sim, isso é algo que podemos resistir, e os americanos não terão vontade de continuar lutando. Quero dizer, depois de Guadalcanal, que fica muito, muito longe para o Japão, uma batalha longa, suja, sangrenta e tudo mais. Acho que os japoneses, embora tenham perdido, certamente pensaram, bem, por quanto tempo mais os americanos vão aguentar isso? Acho que a estratégia original deles era, vamos ocupar essa periferia e desafiar os americanos, que não têm vontade militar, e no fim, chegaremos a um acordo com eles. E para algumas pessoas no Japão, essa visão permaneceu até 1945, até que ficou tão evidente que não seria possível chegar a um acordo. Então, de certa forma, para encerrar uma guerra e se render com sucesso, o que precisa ser assimilado é justamente a inevitabilidade do processo político da guerra. Quero dizer, guerra é claro, matar em massa, mas também é que essa matança em massa é uma forma de comunicação na guerra. E você acha que em 1945, a entrada soviética na guerra, deixou claro para praticamente todos que não havia como resistir. Isso iria desgastá-los nos meses e anos seguintes. Sim, acho que foi uma percepção muito forte disso. Especialmente porque o exército de Kwantung era o exército de elite dos japoneses. E o Exército Vermelho passou por ele como uma faca na manteiga. Foi uma blitzkrieg em uma escala extraordinária, na verdade. E a resistência japonesa na China evaporou. Então sim, não era preciso pensar muito sobre isso. Era melhor se render rapidamente. Caso contrário, talvez o Exército Vermelho estivesse em Hokkaido. Sabe, você teria Stalin dizendo, vamos lá, vou dividir o Japão como dividia a Europa Oriental. E isso, claro, era a última coisa que eles queriam. Então sim, não demorou muito. Acho que mesmo para os mais fanáticos do exército, se fossem honestos consigo mesmos, para reconhecer que o jogo tinha acabado. Estou perguntando isso porque acho que, enquanto conversamos hoje, 80 anos após esse processo, estamos, na verdade, testemunhando outra tentativa de encerrar uma guerra. Estou falando sobre a Ucrânia. E vemos como é difícil realmente criar um processo político em que todas as partes interessadas que têm algo a dizer sobre o assunto e que podem de alguma forma intervir, mesmo em um nível baixo, para arruinar um acordo de paz. Como é difícil colocar todos na mesma página. E sei que não é um bom hábito pedir a um historiador para traçar paralelos com o presente, mas você tem alguma reflexão sobre o que a rendição japonesa nos ensina sobre como trazer a paz de volta à Europa? Also about bringing peace back to Europe.
Yes, I mean, it's an interesting question. Sim, quero dizer, é uma questão interessante. E é verdade, de fato, em ambos os casos, tanto nesse quanto no caso de Israel e Hamas, que o processo é longo e arrastado. A pressão militar é mantida o tempo todo, na esperança de que, de alguma forma, se possa chegar a um acordo. Neste caso, claro, seria um acordo nos termos da Rússia, ou um acordo nos termos de Israel, e assim por diante. E porque no caso da Ucrânia, ela conta com o apoio de grande parte da OTAN, mas acho que isso não é exatamente uma decisão ganhar. That's not quite the same, I think, as what happens in the Second World War. I think that the point you made is that, we can. Acho que o ponto que você levantou é que podemos ver o exemplo japonês e agora podemos ver o exemplo da Ucrânia como duas narrativas diferentes sobre a dificuldade de encerrar um conflito. No caso da Rússia e da Ucrânia, pode-se fazer um argumento racional sobre como deveria terminar, mas acho que não há certeza, no final, sobre como isso vai acabar. E o mesmo vale para a guerra em Gaza. Mesmo historiadores que passaram a vida inteira estudando guerras, como eu, hesitam em ver o que vai acontecer no próximo ano. You hesitate to predict what's going to happen in the next year. Sim, porque cada caso é diferente. Mas os mecanismos sociológicos subjacentes, ter facções pró-guerra e pró-paz, ter pessoas que argumentam que é melhor desistir e trabalhar com o que podemos conseguir, e outras que dizem não, vamos continuar, são semelhantes. No caso japonês, os militares diziam 100 milhões de mártires. Esse era o modelo deles. O Japão tinha apenas 60 milhões, mas eles incluíam os 40 milhões do Japão. Eles queriam, sabe, guerra total. Eles diziam, deixem eles virem, então vamos lutar com eles nos arbustos. E isso teria sido um derramamento de sangue inacreditável. Foi um enorme sucesso da facção da paz, conseguir vencê-los e dizer, cala a boca, pessoal, só calem a boca, nós vamos desistir. Não vamos sacrificar 100 milhões de pessoas. Yeah, so that was propaganda. I mean, I think that the war minister too. Sim, mas aquilo era propaganda. Quero dizer, acho que o ministro da Guerra também realmente entendeu de fato a natureza do problema. No verão de 1945, você sabe, o Japão estava ficando sem armas, sem munições, sem explosivos, já tinha ficado sem navios, estava ficando sem aeronaves. Sabe o que poderia ser feito? E acho que se os americanos tivessem que invadir, acho que a batalha teria sido muito menos desastrosa do que as previsões sugeriam na época. O Japão teria sido derrotado e Honshu e Kyushu ocupadas, mas não é se. Quero dizer, no caso da Ucrânia, sim. I mean, in case of Ukraine, yes. I mean, the peace party, war party. Quero dizer, o Partido da Paz, o Partido da Guerra, quero dizer, eles estão comprometidos em tentar manter sua soberania e rejeitar os frutos da agressão russa para Putin, com forte apoio, talvez não forte o suficiente. Chegará um momento em que a maioria da elite política e militar dirá, já chega. Achei que isso poderia acontecer no ano passado. Na verdade, já chega. Nossas perdas são altas demais. Não temos perspectiva de expandir a Rússia a partir dos territórios que a Rússia ocupou. Então temos que tentar conviver com a realidade. Isso ainda pode acontecer este ano. Mas para um historiador, sabemos tão pouco sobre o que realmente está acontecendo nos corredores do poder em Kiev ou em Moscou. Existem muitas suposições e sugestões muito boas. Mas você vai ter que esperar 100 anos até que esses arquivos sejam abertos e possamos realmente entender esse processo. E isso é o que mais frustra. Temos que esperar muito tempo até acertarmos. Mas pelo menos temos o benefício de realmente entender a Segunda Guerra Mundial e compreender corretamente o processo de rendição no Japão. O que você diria que foi o processo de encerramento disso e de chegada ao Missouri, onde os japoneses então assinaram oficialmente o instrumento de rendição? Internamente, o que foi mais importante? Foi a autoridade do Tenno. Foi o fato de os militares perceberem que não queriam que o Japão fosse bolchevizado? O que permitiu que esse processo continuasse, o que era necessário no sistema político ou no sistema sociológico para haver essa unidade e avançar em direção à rendição?
Bem, eu acho que certamente os ministros, assim como o imperador, duvidavam da capacidade da população japonesa de continuar resistindo. E com certeza, eles não iriam se transformar em milícias armadas esperando nas praias para tentar matar todos os americanos. E eu acredito que grande parte da liderança do exército reconhecia isso. E isso foi verdade, claro, no Império, quando o imperador enviou todos os delegados para as várias partes do Império para dizer, sabe, nós nos rendemos, então parem de lutar. E eles pararam. E eu acho que isso deve ter desempenhado um papel muito importante. Acho que a segunda parte é que, claro, eles nunca disseram que estavam se rendendo. Eles nunca falaram em rendição, como você sabe. Eles falaram em encerrar a guerra. Falaram, inclusive, sobre a benevolência do imperador ao trazer o fim da guerra e salvar vidas de todos os lados e assim por diante. Em outras palavras, uma completa inversão da realidade. E isso já estava na mídia japonesa antes dos americanos chegarem, 10 dias depois. Isso já era uma narrativa para os japoneses, para ajudá-los a lidar com o fato do que era basicamente uma rendição. Esse é um ponto muito importante a ser destacado. Você precisa de uma narrativa de rendição. Você precisa de uma narrativa que torne a rendição aceitável para sua própria população, certo? Para dizer que não, esse é o melhor caminho a seguir e que é uma decisão soberana fazê-lo. E só uma anedota. Eu tenho uma professora japonesa cujo pai completou 100 anos este ano. Ele tinha 16 ou 17 anos em 1945, ou talvez 18. E quando a rendição aconteceu, ele estava lotado em uma base militar em Honshu, não muito longe de Tóquio. E quando a rendição foi transmitida, era 15 de agosto. 15 de agosto foi o momento em que acabou para eles, e eles pensaram, acabou. Mas como o instrumento de rendição só foi assinado em 2 de setembro, as forças aliadas, na verdade, não pararam os bombardeios ainda. Eles continuaram por mais 2 semanas, e a base dele foi destruída. Ele só foi salvo porque estava fazendo um serviço fora da base. Mas, para o povo japonês no chão, eles achavam que o fim era 15 de agosto. Então, de certa forma, eles realmente acreditaram, ok, é isso. Acabou. Bem, os bombardeios não continuaram. Acho que o último ataque foi na noite do dia 14 para o dia 15, eu acho. Nas cidades em grupos, mas ainda havia alvos militares que estavam sendo atacados. Sério, eu queria não saber disso, e eu deveria ter sabido, obviamente. Podemos conversar sobre isso separadamente. A versão dele é que a base foi destruída entre 15 de agosto e 2 de setembro no continente. Mas, de qualquer forma, a questão é que, para os japoneses, uma vez que isso foi transmitido a eles, estava acabado. Não, mas há esse curioso hiato entre aquela transmissão e a rendição das armas e a chegada dos americanos. Quero dizer, eles vinham se preparando para isso há algum tempo, e fico bastante surpreso que não tenham feito mais esforço para chegar às ilhas japonesas um pouco antes. Porque todo tipo de coisa aconteceu. Houve movimentos entre as forças armadas dizendo, não vamos nos render, não vamos aceitar isso, o imperador está mentindo, etc, etc. E eles tiveram que ser dissuadidos e desarmados, e assim por diante. Houve ameaças de que quando os americanos pousassem de avião, os kamikazes viriam e destruiriam os aviões assim que chegassem, etc, etc. E tudo isso, e como eu disse, um programa de mídia que enfatizava o tempo todo que a guerra havia chegado ao fim por causa da bondade do imperador, não porque eles não podiam vencê-la. Os aliados disseram, sabe, parem. E acho que para muitos japoneses, essa permaneceu a narrativa, mesmo depois que o ato de rendição foi assinado em 2 de setembro pelo ministro das Relações Exteriores, não pelo imperador. Essa ainda é a história, que de alguma forma a guerra chegou ao fim. Não que o Japão perdeu,
mas que o Japão decidiu que não valia a pena os sacrifícios para todos continuarem. Isso se mostrou, para o Japão após a rendição, uma abordagem psicológica muito útil para o fim da guerra. Primeiro, permitiu que eles começassem o processo de reconstrução muito rapidamente. E segundo, permitiu que eles, é claro, deixassem de ver os americanos como um inimigo bárbaro, passando a vê-los como um potencial aliado. Uma boa narrativa, uma boa história, realmente faz toda a diferença, não é? Sim, de fato. Não, acho que nesse caso foi... Bem, nesse caso combinou completamente com a cultura japonesa, porque eles não iam dizer, nos rendemos. É bem diferente na Alemanha. Na Alemanha a rendição foi absoluta, sem questionamentos. Cada metro quadrado da Alemanha foi ocupado. Os poucos alemães que continuaram lutando, lutaram até não poderem mais. E então foi isso, você se rendeu. E sabe, nenhum alemão tinha dúvidas de que haviam sido massivamente derrotados. Mas precisamos lembrar, é claro, que o Japão ainda mantinha a maior parte de seu império sob ocupação, em agosto de 1945, que nenhum soldado aliado havia pisado em solo japonês. E sabe, para o exército japonês, ainda havia 5 milhões de homens armados. Então, uma situação muito diferente da que ocorreu na Alemanha. Na Alemanha, não há narrativa alternativa. Na Alemanha, a narrativa é: Hitler nos decepcionou, fomos destruídos, temos que começar do, como eles chamavam, hora zero. É por isso que continuo enfatizando que o caso japonês é o sucesso mais subestimado na construção da paz do século XX. O fato de eles terem conseguido, de ter sido possível. Era um país que poderia ter continuado lutando, mesmo que isso fosse autodestrutivo. Mas eles tiveram a capacidade política de parar. Sim. Bem, eu acho que isso se deveu muito ao imperador, na verdade, que corajosamente continuou durante toda essa discussão e debate e que aceitou o conselho de seus colegas mais próximos, de que apenas uma decisão sagrada, uma decisão do Deus Imperador, poderia realmente pôr fim a isso. E ele não sabia, é claro, quando se sentou naquele conselho imperial e fez esse anúncio ao seu gabinete e ao conselho de guerra, ele não sabia exatamente qual seria a reação deles. Tudo o que ele sabia era que queria que a guerra chegasse ao fim antes que houvesse mais sofrimento para o povo japonês. Não acho que ele se preocupasse muito com o sofrimento de todos os povos que o Japão havia ocupado. Ele se preocupava com o sofrimento do seu próprio povo. E acho que há muito escrito sobre Hirohito, o criminoso de guerra que nunca foi julgado, e assim por diante. Mas, na verdade, Hirohito é uma figura muito mais complexa. E acredito que ele desempenha um papel muito importante nessas semanas finais, ao tornar possível essa rendição ou o fim da guerra. Sim, e só para esclarecer, nada do que estamos dizendo aqui é para argumentar que os japoneses estavam fazendo algo bom com a guerra deles. Quero dizer, foi incrivelmente brutal. O Japão foi incrivelmente brutal com a China, com grandes partes do Sudeste Asiático. A brutalidade da guerra deles contra outros países foi horrenda. Mas ainda assim, a percepção de que podem existir processos que levam ao restabelecimento da paz é algo que precisa ser mais estudado, certo? Sim, sim, sim. Veja bem, grande parte da população japonesa, até mesmo, sabe, políticos, não entendia realmente o que estava acontecendo no Império. Era muito distante. As atrocidades eram alimentadas por circunstâncias locais e assim por diante. E é por isso que tantos oficiais japoneses em 1945 continuaram negando que os japoneses realmente tivessem agido daquela forma. Então, uma espécie de lacuna de comunicação entre o que acontecia na linha de frente e o que as pessoas pensavam no Japão. Claro. E novamente, se você der armas e munições a jovens meio famintos, que não veem suas famílias há anos, e depois disser para eles tomarem uma cidade, coisas horríveis vão acontecer. Por isso, precisamos garantir que esse cenário nunca se torne realidade, que esses jovens não sejam enviados para tudo isso e acabem cometendo esses crimes de guerra.
into all of this and then create these war crimes. No, well, I think the Japanese population, the civilian Acho que a população japonesa, a população civil em casa, sabia muito pouco sobre o que estava acontecendo, porque a maioria dos soldados simplesmente não podia voltar. Não havia um sistema de licenças. Você não voltava e dizia, na verdade, fizemos coisas terríveis, mas não devemos contar para vocês. Eles não faziam isso, eles ficavam presos lá fora. E sim, quero dizer, dá para entender o porquê. Eles viviam em condições atrozes, cometeram atrocidades e eram tratados de forma atroz pelo próprio inimigo. Mas tudo isso era muito distante do Japão. Enquanto na Alemanha, por exemplo, a situação era bem diferente, porque era uma guerra continental. Soldados voltavam da frente oriental. Eles sussurravam para suas famílias as coisas que tinham visto e feito, os judeus que haviam assassinado e assim por diante. E grande parte da população alemã realmente sabe o que estava acontecendo no leste, e então esperava o pior quando o Exército Vermelho invadisse. Mas no Japão, esse processo realmente não aconteceu. But in Japan, that process doesn't really happen. Sim, sim. Era também um ambiente de informação completamente diferente. Professor Overy, isso foi muito fascinante e interessante. Gostaria de lhe agradecer muito por todos esses insights. As pessoas que quiserem ler mais sobre o seu trabalho devem, antes de tudo, adquirir o seu livro, é claro. Vou colocar o link na descrição. Existe algum outro lugar onde o senhor publica artigos esporadicamente, ou algo assim, onde as pessoas possam acompanhá-lo? Not really. I'm more. Na verdade, não. No momento, estou totalmente focada em livros. No ano anterior a este, escrevi um livro chamado Por que a Guerra?, que analisa de forma mais sinóptica toda a questão da beligerância humana e por que somos uma espécie tão beligerante. E depois de ler sobre o Japão, talvez queiram acompanhar e ver um pouco mais sobre o que penso a respeito da guerra. See a little bit more about what I think about war. Vai ser fascinante discutir esse livro também. Vou tentar conseguir um exemplar e, quem sabe, podemos ter outra conversa sobre ele. Muito obrigado pelo seu tempo hoje, Professor Overy. Isso foi fantástico. Ok, foi um prazer. Tchau. Bye.